Então, gente, hoje de manhã, né, na aula de glândula tireoide, eu esqueci então de colocar durante a aula para gravar, e aí o início da aula, que era ali as questões posicionamento anatômico, a fisiologia da formação dos hormônios tireoidianos, não foi gravado. Então, agora eu estou fazendo essa gravação, uma gravação rápida para vocês, mas para que vocês, então, que não conseguiram assistir a aula hoje, vocês possam, então, se inteirar da aula, ok? Ali a parte dos mecanismos ou dos locais de ação dos hormônios tireoidianos, eu consegui, então, já colocar para gravar para vocês. Uma questão que eu queria falar, gente, é que se vocês pudessem assistir a aula no horário normal dela, seria mais proveitoso, porque durante essa aula a gente pode tirar dúvida, fica uma aula mais dinâmica, né? Então eu tenho sentido falta da participação de uma grande parte de vocês aí nas aulas, ok? Então, falando da glândula tireoide, a gente vai aqui, né, falar um pouco dela, mostrando aqui a localização dessa glândula tireoide. Nessa figura aqui acho que fica melhor de vocês visualizarem, né? Então aqui a gente tem o lobo esquerdo, o lobo direito e o istmo da tireoide. Aqui mostrando nessa outra figura, nós temos aqui uma vista anterior, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricóidea, aqui o lobo então esquerdo, o lobo direito, o istmo tireoidiano, aqui dando para ver até o pulmão direito, e aqui o arco aórtico, só para vocês terem uma noção aí de qual é a localização fisiológica, a localização anatômica da glândula tireoide e a correlação da glândula tireoide, então, anatômica, né, com as outras estruturas, ok? Se nós fizermos, então, um corte, né, desse lobo tireoidiano e levarmos na microscopia, o que nós vamos visualizar? Nós vamos ver aqui um folículo tireoidiano e aqui uma célula parafolicular produtora de calcitonina, né? Esse folículo, então, tireoidiano, ele é constituído aqui das células foliculares mais o coloide, certo? Ou a tireoglobulina, ok? Então, um folículo tireoidiano, ele é constituído da célula folicular mais a tireoglobulina, ok? Tireoglobulina também chamada de coloide, ok? Então, vamos passar aqui para frente. Aqui nós tínhamos visto na aula da semana passada, mas o que é que a gente está visualizando aqui? Como é que acontece, né, o controle da secreção dos hormônios tireoidianos? Então, o hipotálamo, ele vai liberar o hormônio TRH. Quais são os estímulos para que ocorra liberação de TRH pelo hipotálamo? Os níveis sanguíneos baixos dos hormônios tireoidianos e também alguns outros fatores, como por exemplo, quando o indivíduo está com uma taxa metabólica basal, a gente vai ter, quando eu tenho então uma taxa metabólica basal baixa, eu vou ter então a liberação pelo hipotálamo do TRH. Esse TRH, então, ele vai agir lá na adenohipófise, né, ou na porção anterior da hipófise, fazendo com que essa glândula, então, ela libere o TSH. Lembrando aqui que a liberação do TRH, o TRH ele é liberado então lá pelo hipotálamo e ele vai chegar na hipófise anterior através do sistema porta hipotalâmico hipofisário. Lá na adenohipófise, então ele vai estimular a liberação do TSH. O TSH cai na corrente sanguínea e é justamente por isso que a gente consegue no diagnóstico, né, ou para se fazer o diagnóstico de alterações tireoidianas, dosar o TSH, porque ele cai então na corrente sanguínea e vai chegar lá na célula, na glândula tireoide e vai se ligar então ao seu receptor que está localizado na membrana basolateral do tireócito, certo? Quando então o TSH ele se liga aqui na membrana basolateral da tireoide, ele vai então estimular
a liberação, tanto a síntese quanto a secreção dos hormônios T3 e T4, ou seja, dos hormônios tiroidianos. O receptor no qual o TSH se liga é um receptor metabotrópico. O que significa falar isso? Que quando o TSH se liga ao seu receptor aqui na membrana basolateral do folículo tiroidiano, esse receptor está acoplado a uma proteína G. Né? E a ligação do TSH a esse receptor, que por sua vez está acoplado à proteína G, vai levar à formação de segundos mensageiros, né? Que nesse caso é o AMP cíclico. A ligação, então, desse AMP cíclico aqui, então, vai desencadear uma cascata de eventos bioquímicos que vão, então, estimular a biossíntese e a secreção dos hormônios tiroidianos. Esses hormônios tiroidianos, que é o T3 e o T4, por sua vez, eles vão cair na corrente sanguínea, vão ser levados até várias células, né? Porque a gente sabe que os hormônios tiroidianos, eles têm ação em uma grande quantidade de tecidos do nosso organismo, e aí lá nesse tecido, nas células desse tecido específico, então, por exemplo, se eu falo da ação dos hormônios tiroidianos sobre o músculo esquelético, significa que os hormônios tiroidianos vão chegar na fibra muscular esquelética. Nessa fibra muscular esquelética, eles vão se ligar a um receptor citoplasmático, para ser mais exato, a um receptor nuclear, e quando eles se ligam nesse receptor nuclear no interior da célula onde eles vão agir, eles vão alterar a síntese de RNA mensageiro. E é essa alteração na síntese, ou melhor, essa ação, né, essa ação no RNA mensageiro que vai culminar então com a produção de determinadas proteínas, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, que os hormônios tiroidianos aumentam a taxa metabólica basal, eles estimulam a síntese proteica, né, aqui da bomba de sódio e potássio, que a gente sabe que a bomba de sódio e potássio é uma das principais bombas que nós temos regulando aí a homeostase iônica do meu organismo, né? Só que aí eu tenho que pensar que esse é um complexo proteico e que é estimulado pelos hormônios T3 e T4. Na realidade, o que a gente sabe é que 93%, né, dos hormônios tiroidianos, eles são secretados na forma de T4, né, ou tiroxina, que é o tetraiodotironina, e 7%, né, 93% é na forma de T4, então, ou tetraiodotironina, e 7% é na forma de T3 ou triiodotironina. Lembrando que na célula, esse T4 ele vai ser convertido, então, em T3, certo? Porque o T3 é a molécula biologicamente ativa. Outras ações dos hormônios tiroidianos na célula é a elevação da temperatura corporal, depois a gente vai discutir isso mais na frente, né? Que é esse efeito calorigênico, porque todas as vezes que eu tenho a síntese de ATP, eu tenho a formação de ATP, junto com esse ATP eu vou formar calor também. Então, os hormônios tiroidianos, eles têm uma função muito importante aí na temperatura corporal, ok? Promovem a síntese de proteínas, né? Intensificam o uso de glicose e de ácidos graxos para a produção de ATP, tem um efeito, então, de estimular a lipólise, e quando a gente sabe das ações, né, fisiológicas desses hormônios, a gente consegue entender os sinais e sintomas de indivíduos que têm hipertiroidismo ou hipotiroidismo, ou seja, indivíduos que têm alterações tiroidianas. Então, por exemplo, em decorrência desse efeito calorigênico dos hormônios tiroidianos, a gente sabe que o indivíduo que tem alteração tireoide, com um excesso de secreção de T3 e T4, vai ser um indivíduo com intolerância, então, ao calor, vai ser um indivíduo que vai ter sudorese intensa, né? Às vezes um indivíduo aí que vai ter as mãos quentes, né? Provocado, então, por esse efeito calorigênico, ok?
regulação do desenvolvimento e crescimento dos ossos e do tecido nervoso, acentuação de algumas ações das catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, né? Então, isso vocês vão ver mais na frente, mas a gente sabe que os hormônios tiroidianos, eles estimulam a síntese de noradrenalina, eles estimulam então a ação de noradrenalina e adrenalina, consequentemente, eles têm um efeito então estimulante sobre o sistema cardiovascular, beleza? Mas isso a gente vai falar mais na frente. Então, aqui é a regulação, é o feedback, então, para minha secreção de T3 e T4. Quando eu tenho, então, a concentração sérica de T3 e T4 está reduzida, vai funcionar como um fator positivo para estimular o hipotálamo a liberar o TRH. Quando a gente tem altas elevações de T3 e T4, nós vamos ter aí um aumento, né? A gente vai ter, desculpem, uma redução da secreção de TRH pelo hipotálamo e de TSH pela hipófise. Daí, gente, a gente vê, né, o risco de alteração de feedback, de controle hipotalâmico hipofisário de indivíduos que fazem uso de hormônio tiroidiano para emagrecer, né? Então, às vezes, esses hormônios eles são colocados em fórmulas para emagrecer de uma forma totalmente inadequada, porque eu vou estar alterando esse controle de feedback hormonal que eu tenho, beleza? Tá. Aí o que a gente sabe então? Até agora, então, nós vimos, né, como é que esses hormônios tiroidianos, eles são secretados. Agora eu vou entender aqui, através dessa ilustração, como é que acontece, então, a formação, a biossíntese, a produção desses hormônios tiroidianos, ok? Então, olha só, aqui a gente vai ter, então, né, a representação de um folículo tiroidiano, ok? Então, a gente tem aqui a célula folicular, aqui nós temos o coloide e aqui nós temos os capilares sanguíneos. Então, olha só, aumentando de tamanho, aqui a gente tem os capilares sanguíneos e o folículo tiroidiano, formado pela célula folicular e pelo coloide. Então, o que nós temos aqui? A gente sabe que a síntese, né, dos hormônios tiroidianos é dependente de iodo. Então, nós vamos absorver o iodo sob a forma de iodeto. Então, o iodo ele é absorvido lá no meu intestino delgado sob a forma de iodeto. Esse iodeto é capturado, então, para dentro da célula folicular, onde ele vai sofrer a ação de uma peroxidase e vai ser convertido, então, em iodo. Então, olha só, dentro da célula folicular, eu tenho a conversão do iodeto por ação de uma peroxidase em iodo. Ao mesmo tempo, eu vou ter a síntese, né, da tireoglobulina, ok? Essa tireoglobulina, ela é sintetizada, então, aqui no retículo endoplasmático rugoso das células foliculares, ela vai ser armazenada aqui no complexo de Golgi, vai para as vesículas secretoras e ela vai ser secretada aqui para o coloide, beleza? Então, aqui eu tenho a tireoglobulina, que foi aqui para o coloide, e aqui eu tenho o iodo, ok? O que nós vamos ter aqui, então? Nós temos as moléculas de tirosina. Então, se nós pegarmos aqui nessa figura aqui que fica mais claro para eu mostrar para vocês, o que nós temos aqui, ó? A tirosina, aqui a gente tem a tireoglobulina e aqui os resíduos de tirosina, do aminoácido tirosina. O que nós vamos ter? A iodação. Essa iodação vai ser, então, a colocação, vai ser, então, a ligação, né, do iodo nesses resíduos de tirosina. Normalmente, a gente vai ter, então, a ligação de dois iodos no resíduo de tirosina, ou então de um iodo no resíduo de tirosina. Aí, o que acontece? A gente tem a condensação, onde eu vou ter a junção dessa tirosina, então, na qual foi acoplado duas moléculas de iodo com uma outra tirosina que tem uma molécula de iodo, formando, então, o
iodotironina, certo? Quando eu tenho, então, a condensação de moléculas que cada uma contém 2 iodos, a gente tem, então, a formação do T4, que é a tetraiodotironina, ok? Então, voltando para cá, o que nós temos aqui, então? Eu tive, então, a oxidação do iodeto pela ação da peroxidase aqui na minha célula folicular, beleza? O iodo, então, foi levado lá para o coloide. Aqui a gente teve a síntese da tireoglobulina e aqui o que nós vamos ter, então? A iodação da tirosina. O que é essa iodação da tirosina? Que eu mostrei naquela outra estrutura para vocês. Eu vou ter, então, a ligação das moléculas de iodo nos resíduos de tirosina. Aí eu tenho aqui, então, a formação da tireoglobulina e essa tireoglobulina aqui, que é esse emaranhado, ela, então, aqui agora recebeu, né, os resíduos de tirosina, que por sua vez foram iodados, ok? Depois disso, a gente vai ter, então, a condensação ou acoplamento, né, da tirosina com um resíduo de iodo ou com 2 resíduos de iodo, a gente chama de condensação, e aí nós vamos ter, então, a formação de T3 quando eu junto, né, quando eu condenso uma molécula de tirosina com 2 iodos com outra molécula de tirosina com iodo, um iodo, eu formo, então, triiodotironina, ou quando eu tenho a condensação de moléculas onde cada uma tem 2 iodos, eu vou ter a tetraiodotironina, ok? Aí o que nós vamos ter aqui, esse T3 e T4, então agora eles vão ser liberados aqui, né, eles vão para os lisossomos, depois eles vão ser liberados aqui na célula folicular desse lisossomo e vão ser conduzidos, então, através do plasma sanguíneo até as células-alvo por proteínas transportadoras específicas, ok? Essas proteínas transportadoras específicas, a gente vai ver que o T4, 80% dele é transportado ligado a TBG, que é uma glicoproteína tubular. O T3, 38% dele é transportado ligado a TBG. A gente tem o T4, 5% dele é transportado ligado à albumina, né, que é a principal proteína carreadora que nós temos. 15% dele é transportado ligado a TBPA, que é uma proteína tetramétrica. Quando a gente pega T3, 35% dele é transportado ligado à albumina, 27% a proteína tetramétrica e 38% a glicoproteína tubular, ok? Tá, aqui só mostrando, né, para vocês que o iodo é o principal elemento para a síntese dos hormônios tiroidianos, que eu já havia falado para vocês. O iodo, ele é ingerido e ele é reduzido a iodeto no trato digestivo, é absorvido no intestino delgado e depois a gente tem a oxidação dele, como eu mostrei para vocês, dentro das células foliculares, ok? A tireoglobulina, né, que é uma glicoproteína, que é expressa apenas na tireoide, representando 70% a 80% do conteúdo proteico glandular ali da tireoide, ok? Aqui mostrando para vocês as duas moléculas de tirosina unidas, então, por uma ligação éster, onde a gente vai ter, então, a formação dos hormônios T3 e T4. Beleza, gente? Esses hormônios T3 e T4, então, caem na corrente sanguínea e aí, como eu falei para vocês, eles vão chegar até as células-alvo. Nas células-alvo, a gente vai ter a conversão de T4 em T3, aqui, pela ação da iododinase. A gente tem a conversão do T4 em T3, que é a molécula biologicamente ativa. Aqui a gente tem, né, a interiorização do T3. O receptor para esses hormônios tiroidianos, ele está dentro do núcleo celular. Aí a gente tem a ligação do hormônio tiroidiano com o receptor dentro do núcleo da célula. Isso vai gerar, então, uma alteração na transcrição gênica e a síntese de novas proteínas, ok? Aí a gente vai ter, então, dessa forma, a ação
dos hormônios tiroidianos em vários sistemas, está relacionado com o crescimento, com o desenvolvimento do sistema nervoso central, com o sistema cardiovascular, como eu falei para vocês, que a gente tem aí a ação, né, de aumentar débito cardíaco, de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração, aumentar a frequência respiratória. E quando a gente vê e entende esses efeitos fisiológicos, fica mais fácil de nós entendermos, né, como é que acontece os sinais e sintomas do paciente que tem alteração tiroidiana, ok? Para produção para mais ou para menos, né? O metabolismo de forma geral aumenta aí a síntese de mitocôndrias, a síntese da bomba de sódio e potássio, o consumo de oxigênio, a absorção de glicose, a formação de glicose a partir de substratos que não sejam carboidratos, a quebra do glicogênio em glicose, o aumento da lipólise, tudo isso para produzir ATP, ok? E aí esses efeitos todos eu discuti na aula e deixei gravado lá para vocês. Então realmente a questão que não tinha sido gravada é essa questão então da síntese, né, dos hormônios tiroidianos, ok? O restante então tá lá na aula que foi gravada para vocês.